interferir em nossas vidas de maneira direta ou até indireta. Isso influencia em nosso comportamento. O trauma limita e empobrece a nossa qualidade de vida. Mas para saber como superar essa situação é que eu converso agora com a psicóloga, a doutora Roseli Eiras. Doutora Roseli, muitíssimo boa tarde. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. E seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu acho que falarmos de trauma, né? A gente entende o que por trauma para começar a compreender essa situação. Trauma é uma palavra derivada do grego que tem um significado de ferida. 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 Como toda ferida, dói. E dói muito. E muitas ficam as cicatrizes. Aí é que pode ser o problema, doutora? Sim, o trauma ele ocasiona várias dificuldades para a pessoa. E também ele traz muitos sintomas que acabam prejudicando tanto o relacionamento familiar, social, impedindo muitas vezes que a pessoa se relacione socialmente, porque ela se fecha, né, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio corpo, e também com muitas vezes situações somáticas que isso pode trazer. Doutora, para a gente poder ter uma noção, esses traumas podem acontecer a partir de que idade ele pode se tornar um trauma, né? Porque quando é criança, às vezes a memória seletiva não vai captar tudo o que aconteceu, mas a partir de que fase isso vai ser latente na vida dessa pessoa? O trauma ele pode acontecer em diversas épocas da vida, desde o nascimento, dependendo de como ocorre esse nascimento, porque ele vai trazer algo que seja corporal. Né? No princípio... Sim, o bebê não tem essa consciência, mas ele tem uma memória corporal. Memória corporal, quer dizer, de alguma maneira aquilo um dia vai influenciar na vida dessa pessoa, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Sim, porque muitas vezes ficam sintomas corporais, sensações corporais, que a pessoa não consegue entender o porquê ela existe. Por exemplo, doutora? Muitas vezes em situações de parto, onde ocorrem muitas dificuldades, ou porque passou muito, ou porque a mãe não teve os cuidados necessários durante a gestação, podem ocorrer situações difíceis para a criança no nascimento. Entendi. Diga-se assim, um exemplo clássico seria pessoas que têm algum medo de altura, medo de lugar fechado, porque isso pode ter uma coligação então com esse trauma no nascimento? Às vezes sim. É uma soma de situações que vão ocorrendo durante a vida. Entendi. Bom, eu creio que sempre quando se perceber um sinal desse trauma, como é que a gente pode estar colocando isso na vida das pessoas? Olha, você tem um trauma, mas como que eu vou saber que eu tenho esse trauma? O trauma, ele pode ser desde o que a gente considera o Tzinho, né, um trauma pequeno, quanto aquele que é muito grande diante de situações de muita tragédia, né? Então, existem situações onde, por exemplo, ocorre um assalto, onde esse trauma ele é muito grande. Com certeza. Ou catástrofes naturais também ocorrem. Então, todas as situações que são muito intensas podem ocasionar traumas muito grandes. Entendi. De qualquer maneira, é um trauma. Seja ele pequenos ou muito grandes, não importa. Não importa, porque eles trazem dificuldades para as pessoas. Entendi. E isso depende muito de cada pessoa. Entendi. Da maneira como ela lida com as situações estressantes que a vida traz. Ou seja, uma pessoa que pode ter um trauma intenso não carregue essa carga como uma pessoa que tem um trauma até relevante, mas não consegue lidar com isso. É muito pessoal, então. Sim. Algumas pessoas elas têm uma facilidade maior, um nível de maturidade emocional maior para lidar com as situações. Entendi. Não que o trauma não ocorra, mas ele é trabalhado. É da pessoa. Agora, tem alguma indicação de algum método quando se descobre esse trauma? Creio que o profissional da área de comportamento é a pessoa mais indicada para estar fazendo esse diagnóstico. Sim. Existe um método que é recente no Brasil e no mundo, chamado EMDR. É um trabalho especificamente com traumas, a princípio,
hoje extensivamente a outros sintomas. Ele foi descoberto em 1987 por uma psicóloga americana que, com uma experiência pessoal, descobriu que alguns pensamentos negativos, eles desapareciam através dos movimentos oculares. Olha que interessante. Quer dizer, então, quais são esses tratamentos disponíveis hoje? O EMDR, ele faz um trabalho num nível cerebral. Certo. É como se fosse um reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares nos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, fazendo essa... Em paralelo a isso, uma terapia também pode ajudar? Sim. Existem vários terapeutas que também fazem o EMDR com as questões de teoria que eles têm. Cada qual o seu procedimento, Sim. né? Agora, quais seriam os traumas mais comuns para a gente ter um parâmetro, né, doutora Roseli? De repente, o que é um trauma para um pode não ser para outro. Sim. Depende muito de como a pessoa significa as coisas que ocorrem na sua vida. Como ela intensifica tudo que acontece? Qual é o significado que ela dá para aquilo que ela vivencia. Então, existem vários traumas que nós temos a oportunidade de vivenciar hoje através da violência. É um trauma? É um trauma. Tanto a violência de morte, por exemplo, de um assalto, mas a violência psicológica, ela é um dos casos bastante prejudicados na pessoa. Imagino. E o que a gente observa é que muitas vezes isso ocorre dentro das suas próprias famílias. Dentro da própria casa. Qual a indicação que você daria a uma mãe, né, ou um núcleo familiar que perceba que algum dos seus membros esteja afetado com algumas dessas características para poder até buscar uma ajuda profissional? Sempre que perceber que existe um comportamento diferente, ou na escola, um sono com pesadelos, ou comportamentos de indisciplina, ou a escola chama os pais para colocar algumas situações que o filho passa, sempre é preciso estar muito atento para buscar ajuda. Sempre, a profissionais competentes. Porque se esse trauma não for bem trabalhado e até curado, porque eu acho que dá para se curar um trauma, não é, doutora Roseli? Ele pode trazer sérias consequências no futuro dessa pessoa? Sim, com certeza. Tudo aquilo que não é tratado, ele traz dificuldades pela vida toda. Então, na verdade, todos nós deveríamos procurar sempre, né? constantemente. E descobrir quais são os nossos traumas, meu Deus, imagina, Sim. né? Eu acho que é uma maneira da gente se autoconhecer e ajudar a gente mesmo ter uma vida melhor, uma qualidade de vida, seja profissional, seja pessoal, seja familiar, não é, doutora? Sim, com certeza. E o interessante desse método EMDR é que todas as situações negativas que ficaram bloqueadas no cérebro, durante o reprocessamento, eles vão diminuindo o que é negativo, com a possibilidade de se colocar em coisas positivas que foram vividas na época também, presentes. Entendi, para acontecer o equilíbrio. Para acontecer o equilíbrio. Qual o nome desse método mesmo, doutora? EMDR. MDR. É reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares. Maravilha. E você trabalha com esse método? Eu trabalho com esse método também. Nós vamos deixar o seu contato, doutora, para quem Sim. quiser ter outras informações. Inclusive agora todas as pessoas que participam dos nossos programas vão ter seus contatos no nosso site, que é o recordpaulista.com.br. Inclusive o da doutora Roseli já está no nosso portal. Muitíssimo obrigada, doutora. E até uma próxima, viu? Até a próxima. Muito obrigada por essa oportunidade de divulgar esse método novo. Eu é que agradeço. Vou estar lá fazendo esse tal do MDR aí. Tá bem. Combinado? Combinado. E olha, gente, no próximo bloco eu volto direto lá do nosso Espaço Verde com uma artesã que vai nos ensinar a fazer em casa um óleo bifásico com pétalas de rosa. Tá chique, né? Você não vai querer perder.